Muito boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, na comunidade espírita Casarão do Caminho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje nós contamos com os esclarecimentos do nosso irmão, nosso amigo, nosso colaborador querido, o Nelson. Então vamos prestar bastante atenção nas falas dele. Vamos pedir a Deus que nos ajude a absorver tudo que o nosso irmão nos trouxe de aprendizado, mas principalmente que possamos praticar tudo que aqui vamos escutar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, respirar profundamente, na certeza que os espíritos benfeitores que aqui se encontram vão derramar suas bênçãos sobre nós, trazidas, e que nós vamos sair daqui mais aliviados, mais tranquilos, serenos, confiantes, porque Deus assim o quer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Nelson, meu amigo, fique à vontade. Queridos e amados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, na graça do amor de Deus, nosso Pai. Allan Kardec, quando nos traz a doutrina espírita, ele traz oportunidades, didática e pedagogia para que nós, sempre a gente explana isso, pelo processo educativo que a doutrina espírita é. Mas hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um dos grandes ensinamentos que nós somos conduzidos a chegar através do processo do esclarecimento espírita, através das elucidações e as práticas de Jesus, mas fundamentalmente na observação do nosso próprio processo reencarnatório, da nossa própria experiência. O que é importante? À medida que a grande sabedoria está quando o espírito começa a observar e retirar da sua própria vivência e experiência as sublimidades dos esclarecimentos que o liberta e que o fará um espírito livre e produtivo, né? Claro, todos os exemplos que nós tivemos e que nós temos constantemente de outros amigos, de outros irmãos, de outros espíritos evoluídos, são setas de direções e alvos. Mas a autoanálise e a autoobservação através da sua própria experiência, ela é libertadora e ela concretiza os seus parâmetros de saber. Tá? Por isso que hoje, somente hoje, né, na atualidade, que o Espiritismo nos propicia a volver e a entender Jesus. Né? E aí, de vez em quando, nós vamos vivendo, experienciando, tendo as nossas atividades, principalmente quando nós aprofundamos dentro da doutrina espírita, e de repente a gente fala, é por isso que Jesus falou isso, né? É por isso que ele falou aquilo, né? É por isso que Jesus falou aquilo e vivenciou. Mas esses são insights que chegam em cada um de nós, né? Através da experimentação, através da vivência, através daquilo que os Espíritos falam a partir da questão 917, 18, 19, sob o parâmetro do homem de bem, o trabalhar sobre si mesmo, sobre conhecimento, analisar, dar foco nas suas emoções, né? Dar foco no seu potencial mental, para que você possa conhecer a si mesmo. Então, a experimentação e a vivência
é que concretizará todos os ensinamentos e toda a lei dentro de nós. Isso é fundamental e importante. Por isso que eu vou repetir que hoje em dia nós já temos esse entendimento de saber, né? de volver, e nós acabamos volvendo a Jesus, descobrindo as suas verdades dentro das nossas experimentações, dentro das nossas experiências, dentro da nossa vivência, dentro da nossa dor, dentro do nosso sofrimento, dentro das nossas alegrias, dentro das nossas decepções, tá? Dentro das nossas frustrações, dentro das nossas derrotas e dentro das nossas vitórias. Toda essa argamácia de experiência que nós temos na reencarnação são recursos profundos e divinos para que nós possamos descortinar a luz e a verdade imortal de Deus, nosso Pai, e consequentemente outorgada por Jesus. Então hoje nós podemos dizer, entender por que nós, eu sempre digo, né? Eu precisei viver, ou seja, na vida física, 60 anos para entender por que Jesus falava em parábolas. Então, é verdade. É por isto que Jesus falava em parábola, através dessa observação, né? Então, a gente chega no estágio em que você fala, é por isso, né? E é divino, maravilhoso. Você fala, é por isso que ele falava em parábolas, né? É logicamente que eu não vou falar para vocês, porque eu levei 60 anos e vocês que ralem para chegar na conclusão, tá? Porque senão vai sair do subterfúgio da importância e da missão que Jesus não falava nada claro, nada evidente. Por quê? Porque não devia, não é meritório, não é benéfico falar as claras. Cada um tem que, com a sua luz, iluminar o caminho de si mesmo e encontrar as suas respostas. Por quê? Por que não fala? Porque se você encontrou uma verdade e você a transmite para o outro, se esse não tem a experimentação, isso não passa de bobagem para quem ouve. Para quem ouve. Nossa, que coisa besta. Nossa, e tudo, entendeu? Então, é por isso que Jesus falava em parábola. Já contei, né? Entendeu? Então, por isso que Jesus falava em parábola. Para que ele dava induções, dava caminhos, para que você lá, pelos séculos afora, pelas reencarnações, agora sim, agora é verdade. O homem disse a verdade mesmo, né? Porque se ele falasse claramente, ele fala assim, tudo bobagem, tudo besteira, porque você não tem subsídios, recursos de experiência para decodificar aquilo, né? Então é importante, mas dentro do processo reencarnatório, e principalmente, eu gosto de falar em finais de ano, porque meio que a gente faz uma reciclagem, a gente faz uma avaliação, a gente faz um balanço de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente, né, compreendeu. E a gente chega falando no final do ano sobre essa reflexão. E a gente acaba chegando mesmo de que, nesse pensamento em que este Espírito nos trouxe. Ele fala, no princípio somos muitos. Gradativamente vamos nos tornando poucos. Até ficarmos somente nós. E nesse estágio, quando ficamos somente nós, resta-nos apenas nós para nós mesmos. Isso é muito profundo, porque para nós que já estamos um pouquinho mais à frente na experiência da reencarnação, para não dizer mais velhos, né? Na experiência da reencarnação, a gente começa a entender um pensamento disso. No começo a gente é muito ocupado, a gente está muito cheio de nós, cheio de muita gente, é a família, o problema, a escola, é o trabalho, namorado, eu preciso casar, construir um lar, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar, tem os parentes, tem o pai, tem a mãe, tem os problemas, tem isso, aquilo, então você está cheio de nós, você está muito cheio de tudo, muito cheio de ocupação, ótimo, a reencarnação vai seguindo,
vai seguindo, tá? De repente esses nós vão se escasseando e você vai ficando sozinho. Sozinho, entre aspas. Você vai ficando só porque o outro, a família foi, os filhos, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Mas de repente você já não tem aquela bengala, aquela dependência. Parece que ninguém está muito precisando de você e de repente você vai precisar essencialmente de você. E você vai se escorar e se alimentar e se sustentar de ti mesmo. Chega esse momento. Mas tudo que passou, tudo está certo, tá, gente? Nós estávamos muito cheios de nós, mas chega um momento em que nós vamos nos tornando só. É aquele momento em que Jesus vai para o deserto, né? Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto, ou seja, é importante ele ir para o deserto. É o que a reencarnação faz conosco. Nós vamos e nós chegamos no deserto de encontrar as nossas emoções sozinhos, essa autoavaliação. Aí nós vamos refletir sobre aquele parente, sobre aquele neto, sobre aquele filho. Aí nós vamos buscando o que as 4 grandes lições do estágio de encontrar a nós mesmos e do deserto, né? Então a primeira lição no deserto que esse estudo bíblico traz para nós, ele fala assim: nesse deserto, ou seja, nesse estágio que muitos aqui já estão adentrando, tá? Muitos já estão vivendo e muitos desencarnados que estão aqui estão ouvindo e estão sabendo, né? Nesse estágio que nós estamos conosco mesmo, tá? É quando nós compreendemos que a primeira grande lição quando nós estamos no deserto, é depender de Deus. Nós dependemos essencialmente de Deus. Nós dependemos essencialmente de Deus. Para nós prestarmos atenção. Antes nós, né, dependíamos do outro, estava tudo cheio, a casa estava cheia, muito isso, muita atividade, preciso casar, preciso comprar, preciso fazer isso. Então você estava muito rodeado. E isso vai cessando, tá? Aí a primeira grande lição é depender de Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus, a entender esse Deus. E quem é esse Deus? E onde é que está esse Deus? Essencialmente nesse mergulho e nessa conversa que eu tenho comigo. Aí eu começo a entender Deus, a compreender Deus e a sentir a sua qualidade e a sua presença. Não existe água, não existe sombra, nem abrigo. Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos de sustentação na matéria começa a ficar muito frágil, principalmente quando a gente começa a envelhecer mais, né? Às vezes aparece uma doença, uma enfermidade. Feliz daquele que não precisa do amparo da dor para encontrar com esse deserto e estar plenamente completo e na presença de Deus dentro de si mesmo. Aí a vida e a reencarnação têm recursos. Se você não vai espontaneamente, por alegria, conhecendo, vai para o deserto, vai sentindo essa escassez por si mesmo, a própria reencarnação te coloca nessa situação. É uma doença, uma enfermidade, um problema mais grave, para que você possa sentir e escorar na presença de Deus, nosso Pai. Tá? Não tem água, não tem abrigo. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Legal, né? É no deserto que nós encontramos isso. Segunda lição. A segunda lição desse encaminhar, o que é? Encontrar essências. Não é preciso
que aquele parente chato que a gente acha muito chato, que ele, às vezes ele está lá nos influenciando, de repente ele se apruma na vida, vai embora, e você sente falta dele. Aí você, nossa, aí você percebe a essência da pessoa, aquele filho que você vê todo dia, né? Por isso que nós temos, por que existe, por que foi organizada a vida na matéria com começo e com fim? Com perdas, grandes perdas, para que nessas perdas surja a valorização. Por isso que a vida, que a lei de destruição, ela prepondera na nossa dimensão. Mas é logicamente que a lei de destruição, ela não invade nos parâmetros do espírito imortal. No espírito imortal, a lei de destruição não é para lá, né? Porque o espírito é indestrutível, não está no processo de destruição. Tá? Então, por que nós temos as perdas? Tá? E vamos ter, a vida é assim, você chega e ganha tudo, e depois a cada passo você vai perdendo, é só perda, só perda, só perda, só perda, não é mesmo? Você tem 10 filhos, ai que ótimo, esses 10 filhos estão ali, estão sobre as suas asas, de repente um vai, o outro 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 vai, né? Que são as, entre aspas, claro, ninguém perde, está todo mundo junto, é só nesse exemplo. Mas você perde aquela posse, aquela coisa de que é minha, está junto de mim, né? Se eu protejo, sem mim não vai ter a proteção, sem mim não vai sobreviver, né? Aí você começa a encontrar que, tá, e você? Quem é você? Aí entra a grande lição do conheça-te a ti mesmo e descortinarás o universo. Que os espíritos estão batendo muito para que nós tenhamos segurança emocional em nós. Tá? Segunda lição, então, é encontrar essências da vida. Nós que estamos vindo ao Centro Espírita, viemos ao Centro Espírita o ano todo. O que sobrou de essência? Na verdade, esse trabalhão todo que a gente fez fisicamente, vir aqui, administrar o centro, é um problema atrás do outro, no final do ano, a gente tem que ter a essência, porque só sobra a essência disso. E cada um tem que ter a sua essência. É essa sua essência que te garante a estabilidade, a felicidade e a força. Essa é indestrutível. Este é o tesouro, essa essência é o tesouro que as traças não consomem, que a ferrugem não consome, as traças não corrói. Esse é o tesouro, esse é indestrutível. É a essência. Por que você está vindo a essa casa espírita? Por que você veio aqui? Né? Por que você trabalhou? Por que você fez isso? Tá? Então é o quê? É o que esse espírito aqui fala. Que nós temos que descortinar em nós ao grande sentido, é a intenção. Por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Qual é a sua intenção? A intenção é a sua razão, é o seu sentido, é a luz, o combustível e o alimento que te mantém na linha de produção. E é esta intenção, que se você ainda não descobriu ela existe, tá? É que você não se atinua a ela. Às vezes a gente não para, né, para atinar a intenção. E é difícil, a gente fica meio sem graça quando a gente tem que parar, quando os espíritos falam assim, qual a sua intenção? Aí qual é o bem? Ah, mas falar que eu quero ajudar os outros, que eu gosto de ajudar os outros, aí isso é muito, eu sou espírito. Não, você tem que buscar isso dentro de você, você tem que encontrar isso dentro de você, porque é isso que está te mantendo aqui, é isso que está te fazendo você fazer daqui, a sua intenção. Tá? Por que você se uniu com alguém? Qual a sua intenção? O que te mantém você nesse relacionamento? Tem uma finalidade, tem uma intenção. Tá? Por que você entrou nesse novo emprego? Por que você escolheu esse curso de faculdade? Por que você escolheu? Tem uma intenção.
Eu tinha um amigo, um menininho novo, que ele tinha uns 16, 17 anos, ele queria ser médico. Queria ser médico. Aí ele era muito religioso, muito isso, aquilo, ele falava que queria ser médico. Aí eu conversava, instigava, mas por que você é médico? Mas você pode ser engenheiro, isso, isso. Aí ele olhava para mim, o olhinho dele cheia de lágrimas. Ele falou assim, porque eu quero ser útil. Eu quero ajudar muita gente. Eu quero ajudar muita gente. E eu acho que a medicina vai me favorecer isto. Então, é isto que é a sua intenção. Que nós temos que descobrir por que você está reencarnado. O que te mantém na reencarnação? É a sua intenção. A sua ideologia, aquilo que te põe. E que os espíritos estão cobrando muito de nós, gente. Muito de nós. Porque nós estamos fazendo muito sem intenção. Nós estamos trabalhando, nós estamos orando muito sem vigiar. Orai e vigiai. Ou seja, nós trabalhamos muito, mas o vigiar é saber se esse trabalho está iluminado com a nossa intenção eterna. Senão a gente trabalha muito na horizontal e na transitoriedade, construindo e erguendo tijolos, que a Terra um dia vai chegar no seu final e vai destruir tudo. Isso aqui vai superaquecer e vai virar energia cósmica. Tá? Energia cósmica para construir outros planetas. Então, tudo que nós estamos trabalhando na matéria é transitório. Ah, vai custar quanto, Nelson? 10 bilhões de anos? Isso, 10 bilhões de anos para Deus é um segundo nosso, né? Ou menos. Entendeu? Mas por isso que nós temos que entender na transitoriedade. O que é importante? Buscar sempre a essência e a finalidade. Para que quando nós estivermos entrando no estágio do deserto, nós tenhamos toda a completude desse encontro com Deus e com as nossas razões maiores e sermos felizes. Huberto Roden fala que o espírito, é outro filósofo católico, em que ele fala assim, que o espírito se plenifica quando ele está em plena solidão com Deus. Mas essa solidão com Deus o faz estar plenamente em comunhão com tudo que é de Deus. Olha só, é importante isso. Olha só, isso não quer isolamento, tá? Quando você está em plena solidão com Deus, você está em plena comunhão com todo mundo, plena comunhão com tudo. Porque você tem a sua segurança. Quando Jesus foi para o deserto, entre aspas, lá, o que garantiu para ele? A segurança, a convicção, o encontro com a sua essência. Né? E quando ele voltou, ele já estava no deserto, ele estava sozinho com ele mesmo e a sua estrutura com Deus, nosso Pai. Por isso que todo mundo que chegava bebia da fonte que ele tinha e que ele era. Mas por isso que ele estava ao mesmo tempo em comunhão com todos, porque ele estava em plena solidão com Deus. Entenderam agora? Então ele estava em plena solidão com Deus, automaticamente ele tinha a capacidade de estar em plena interação e comunhão com todos. E comungar com todos. E às vezes nós estamos em contato com todo mundo, mas nós estamos em profunda solidão. Sozinhos. Gente, eu posso falar isso porque eu vivi isto. Eu vivi isto. Tá? Não que eu esteja num estágio elevado agora, mas pelo menos a gente vai tratando a doença emocional e preenchendo com outras coisas. Mas na minha juventude, eu era um jovem, sempre fui um jovem muito comunicativo, de grupos jovens, tanto na igreja católica como no centro espírita, quando eu fui. A gente era de muito. A minha casa, todo final de semana, tinha uma festa. Né? Os jovens iam para minha casa, fazia festa, ia com harpa, era música e dançava tudinho. Quando as pessoas iam embora, eu me recolhia no meu quarto e eu chorava de solidão, porque eu estava muito só, muito só. E o que é isso? Hoje, a gente não tem nem tempo de ter um amigo para comunhar, e eu estou com muita gente, porque estas pessoas não estão fora,
esses meus amigos, exemplo, vocês, eu levo para dentro de mim, quer dizer, vocês estão comigo. A hora que eu quero conversar com vocês, eu converso. A hora que eu quero, porque vocês estão em mim. É aquilo que Jesus falava, o Cristo, né, que Paulo falava, né? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Bacana isso, a medida. E é só experimentação. A família que a gente tem, né? Os netos, isso aqui, pode estar em qualquer lugar, mas quando você aprende, quando a gente aprende a pegar os netos, a família, tudinho, e trazer para cá, os netos podem ir embora. À vontade. Pode ir embora que eles nunca vão embora. Né? Fala, vó, quando eu vou te ver? Não tem importância, estou com saudade, tudinho, mas Então, é esta sabedoria de vivência reencarnatória que o Espiritismo nos traz. Tá? Então, esse grande encontro conosco, esse grande deserto, é nessa reflexão que a gente quer trazer para vocês nesse final de ano. Tá? E aí, o que é importante? Trazendo, então, resumindo, que é importante eu me conhecer, eu estar comigo e me preparar para esse deserto cada vez mais profundo que vai chegando para mim. Tá? E para que eu possa estar eu comigo sempre e me sustentando com isto. E ao mesmo tempo que eu estar comigo, eu ter na completude todos aqueles que eu amo. Né? E aí esse espírito, os espíritos falam assim, que nós então somos a somatória, importante para nós, né? Isso, nós batemos o ano todo sobre isso. Nessa conjuntura, o que é importante para nós entendermos então? Que quando a gente chega nesse deserto, à medida que nós vamos envelhecendo e amadurecendo dentro do processo reencarnatório, nos preparando para retornar para o mundo espiritual, olha só, retornar, nós entramos na matéria, temos esse período de experiência e vamos retornar para o mundo espiritual. O que nós vamos levar para o mundo espiritual? Para o mundo espiritual, não, para o meu mundo de felicidade, para o meu mundo interior. O que eu entesourei? Quais são os meus tesouros que eu tenho? Tá? Quais são os meus tesouros? Cuidado que tudo que está no nível horizontal, que eu falei para vocês, o trabalho no centro espírita, fazer isso aqui, na matéria, não é a finalidade, é o meio para eu adquirir as minhas emoções e a minha essência. A minha essência, tá? Nós que estamos vindo ao centro espírita, dando passo, eu dei passo mais de 15 anos, né? Eu trabalhei numa sala de cirurgia, né, com gente doente, operação, que os espíritos, eu e outras equipes, é claro, pessoas com câncer, com radiografia, trazia a radiografia, entrava, a cura se processava e a pessoa depois trazia a radiografia e o médico falou assim, uai, você foi operado? Tem uma cicatriz dentro de você, tem até os sinais dos pontos. O que você fez? Aonde você foi? Né? Então, esse trabalho todo que aconteceu, tudo isso, não é a finalidade. Não é o fim, é o meio da nós encontrarmos as verdades, a alegria, a existência de Deus, do imponderável, do eterno, da onde que eu vim. Que maravilha, né? Porque câncer, cura, doença, nesse corpo físico, nós vamos ter uma desculpa, né? Uma desculpa, tá? É que nem um amigo, um parente meu agora que foi fazer um check-up, ele está problemático de doença, aí o médico falou assim, não, olha, todo mundo tem uma desculpa depois que trouxe os exames dele, né? Todo mundo tem uma desculpa para morrer, né? E você está com umas desculpas bem fortes. Bem justificadas. Vamos tratar essas desculpas, né? Então, ou seja, cada um de nós vai ter uma desculpa para ir embora, né? Mas isso faz parte. Mas o que é importante deixa corpo, assume corpo, reencarna, desencarna, reencarna, é justamente meios para se atingir o deserto, a finalidade, a essência,
nós compormos todo mundo, nós sermos felizes. E nesse resumo, então, importante, aonde que está esse nosso grande paraíso, essa nossa grande Canaã, né? Que Moisés tirou o povo do Egito, da terra da servidão, e prometeu para eles uma Canaã, né? Prometido, uma terra nova, etc. Tal. Tudo bem. Aquela história do povo judeu, do povo hebreu, etc. Tal, de Abraão, Isaac, Jacó, etc. Que até hoje é a história da humanidade, é a nossa história, né? Tudo aquilo hoje, enquanto revelador, e o pensamento espírita traz, e que tendencia que tudo aquilo é uma história de uma humanidade, mas que se juntar e espremer é essência, torna-se essência, né? Porque o que é a história de um povo que é tirado da servidão, da escravidão, para ir para uma terra mais livre? É justamente essa libertação que cada um de nós vamos executando e conhecendo, né? E que está fundamentada justamente no processo mental e no processo emocional. Gente, lições, tarefa para o ano que vem. Pensamento e emoção, pensamento e emoção, pensamento e emoção. A sua vida, a sua reencarnação, o seu futuro, tudo está vinculado ao que você pensa e ao que você sente. Ao que você pensa e ao que você sente. Por isso que nós, espíritas, somos constantemente convocados e educados para higienizar, trabalhar o seu pensamento, burilar, descortinar a sua essência, tá? A sua essência, para que você tenha controle sobre o seu pensamento. E controlando o seu pensamento, você tem direcionamento das suas emoções. Você sabe direcionar melhor as suas emoções, tá? Que é a razão e o amor. A razão e o amor. Isso que o Espiritismo nos traz em todas as atividades. Portanto, esses ensinos são muito... Hoje eu não aprofundei em ensinos, eu quis estar mais em essência e mais em superficialidade, para a gente não entrar naqueles batentes de tarefa mais profunda, de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que renovar, tem que fazer isso. Então hoje eu estou trazendo essências, tá? Para que nós possamos, nós já batemos o ano todo nisso, né? No final do ano, que entra assim, ó, tem que trabalhar o seu egoísmo, a sua paciência, seu parente, seu isso e aquilo. Não, hoje nós estamos falando de essências, tá? Então é fundamental trabalharmos o nosso pensamento, as nossas metas, tá? Equilibrarmos, porque é o nosso pensamento que edifica a nossa casa espiritual e materializa a nossa casa mental. Os espíritos inferiores, tanto desencarnados como encarnados, têm acesso à tua razão, à tua essência, ao teu campo de atividade, à medida que você abre essas duas portas para ele. Por isso, vigia o teu pensamento, as tuas emoções. Procure distinguir o que eu sinto pela minha esposa, o que eu sinto pelo meu esposo. O que eu sinto pelo meu filho em essência? Uma pessoa que viveu comigo 30 anos, né? A minha família, gente, eu estou com essa família, né, desequilibrada, tanto quanto eu, né? O que essência é isto? Que essência? Então, buscar esse sentimento, fechando sempre, né, eu acho que eu já disse isso aqui, que os espíritos buscam, principalmente para que a gente busque a essência desses relacionamentos. A essência, por que eu estou com fulano? E aí a gente vai saindo do casco, da terra grossa. Mas o fulano é muito encrenqueiro, só mexeu. A pessoa me fez isso, infeliz, etc, etc, tal. A gente vai passando por essa terra grossa e vai entrando na essência do outro. Aquela pessoa que a gente achava que era uma pessoa dura, esse relacionamento, essa pessoa, esse meu parente, etc. Quando você vai para a essência, você já vai percebendo que teu parente é como você, é teu companheiro de existência, há quantos séculos, há quantas metas, quantos conflitos esse parente, essa esposa, esse esposo, tanto de lá para cá,
é a minha esposa olhando para mim, eu também tenho as minhas neuras, os meus cacoetes, as minhas dificuldades, essa empatia. Você vai saindo do julgamento superficial para a essência da convivência humana uns com os outros. Aí você passa aquela interpretação que você tinha das pessoas difíceis, você vê irmãos de jornadas buscando a felicidade e cada um enfrentando a sua dor e a sua dificuldade. Olha como é importante buscar essência. Que nem uma parente minha que eu falei assim, vai lá, relaciona, chega lá, cumprimenta todo mundo, faz isso. Aí ela julgou o outro parente também. Uai, por que você não fala isso para o parente também? Ele é mais calado e mais fechado do que eu. Eu falei assim, compreenda, talvez a dificuldade dele é maior e a sua já está um pouquinho menor. Então trabalhe as dificuldades. Veja como que é importante a gente buscar essência, buscar essa essência de tudo, do meu emprego, da minha atividade, da minha profissão, do que eu estou aqui. Só resumindo, isso os Espíritos fez comigo um dia, e foi muito bom. Eu sou casado há 30 anos, há 30 e poucos anos, né? E ali no casamento, um dia eu sentado de um lado, a minha esposa do outro, assistindo televisão, e aí o Espírito falou assim, aproximou, senti aquela intuição forte, falou assim, olhe para sua esposa, olhe para essa pessoa que está à sua frente. E a minha esposa está assistindo, aí eu olhei, depois, pois então, há quanto tempo essa pessoa te acompanha? Há quanto tempo esse espírito te acompanha? Você sabe os sonhos desse espírito? A dor e o sofrimento que esse espírito já cursou? E esse espírito renunciou agora há 30 anos e está do seu lado. Imagina, aguentando você, te amparando de qualquer forma ou não. Analisa, veja quanto a importância sua no caminho desse espírito imortal. Quantos milhões de anos tem esse espírito que vem buscando a sua realização e o seu sonho? E agora ela está do seu lado. Aquilo foi me dando uma tristeza. Eu fui sentindo tanta dó da minha esposa, porque ela conviver comigo esses 3 anos, tanto tempo, né? E às vezes a gente não para pensar os sonhos do outro, os objetivos do outro, né? Aí eu passei a valorizar, a ter um entendimento muito maior do que outro, porque essa esposa, esse espírito, está buscando os mesmos sonhos, e nós nos unimos. Há quantos séculos vocês estão juntos? Há quantos séculos um ampara o outro, assim como a família, assim como o outro? Então é preciso se unir, compreender a importância e o valor do outro, seja qual for a intersecção que essa pessoa faça para você, positiva ou negativa, ele sempre é produção, porque se não tiver o negativo e o positivo junto, não se produz a luz. Então tem que falar, vamos tirar o negativo, não tem luz. Entendeu? Então, quando uma pessoa ele traz algumas coisas desagradáveis para você, com a doença e com a dificuldade dele, na verdade, nesse momento ele está servindo de negativo com o seu positivo para produzir luz de compreensão e de entendimento. Ao mesmo tempo que você muitas vezes, é negativo junto de positivo. Nunca te considera sempre positivo. Porque pela natureza e pela organização de Deus, ora você é positivo, ora você é negativo. Porque a luz tem que se fazer em todos os cantos, em todos os lianos. Portanto, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. E na sabedoria ele disse, amai-vos uns aos outros e fazei a teu próximo aquilo que queira que faça a ti, e a partir de ti oferta as luzes para o outro e para o próximo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje sempre. Muita paz.